Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outros, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Vamos lá, irmãos. Mas abaixa um pouquinho esse ventilador, por favor. Bom, nós falamos aqui para os irmãos que... Pode desligar ele. Que Paulo escreve essa carta para... Irmã linda, chega um pouquinho mais para cá, por favor. Coloca a cadeira do bebê um pouquinho para cá. E a irmã chega um pouquinho mais para cá para eu poder ver vocês. Benção. Então ele vai responder algumas perguntas da igreja. Tá certo? Então agora ele começa a entrar no assunto dos cultos, dos dons espirituais. Só que isso aqui vai dar muito assunto. A gente não vai conseguir falar num culto só. Tá certo? Então, primeira coisa. Ele vai dizendo assim, olha, eu não quero que vocês sejam, no versículo 1, ignorantes. O que é ignorante? Pessoas que não têm conhecimento de algum assunto, daquele assunto. Porque vocês, versículo 2, vocês bem sabeis que vocês eram gentios. Eles eram gentios e eles vieram, ele está falando aqui, ó, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Em Corinto, na cidade de Corinto, tinha muitas religiões de mistérios. Muitas religiões onde as pessoas cultuavam a deusa Afrodite, o deus Apolo e muitos deuses que tinham lá, e eles entravam em transe, eles ficavam hipnotizados e fazia as coisas acontecer lá. Então, a manifestação dos dons, dos espíritos, das entidades que eles serviam, eram manifestações de pessoas possuídas mesmo, pessoas em transe, pessoas que faziam coisas que depois falavam, nossa, eu nem sei o que eu fiz, falavam coisas e depois não sabiam nem o que falou, pessoas que estavam sendo possuídas por aquelas entidades. E eles vieram para a igreja e estavam começando a trazer exatamente este mesmo jeito de cultuar
na igreja. E aí, eles falavam assim, bom, como é que a gente sabia que nós estávamos em comunhão com as entidades lá nas religiões onde nós servíamos? Quando a gente entrava em transe, quando a gente fazia coisas que não dá nem para explicar. Então aqui deve ser da mesma forma. Na igreja de Cristo deve ser a mesma coisa. O atuar do Espírito Santo deve ser da mesma forma. E qual que era a coisa mais... qual é o sinal de mais extraordinário do Espírito Santo? Qual é o fenômeno do Espírito Santo que acontece com o cristão quando a gente está cheio do poder de Deus? Nós, os batizados com o Espírito Santo, e os que têm o dom de língua, nós falamos em línguas. Então eles entenderam, a maior forma de eu provar que sou um cristão convertido é falando em línguas. Então, eles entravam em transe na igreja e começava todo mundo a falar em línguas e começavam a falar coisas sem sentido. E dá para entender, essa carta nos leva a entender que os irmãos perguntaram para Paulo, lembra que eu disse que essa carta é uma carta que ele está respondendo a pergunta da igreja. Nós não temos essa carta que os irmãos mandou para ele, então a gente vai espelhando. Alguém perguntou, deve ter perguntado para ele assim, como é que a gente sabe que o que está sendo feito na igreja, o que essas pessoas que estão profetizando aqui, essas pessoas que estão falando em línguas, estão falando um monte de coisa aqui que... Como é que a gente sabe que é de Deus? Porque tem umas coisas que estão falando aqui que não tem sentido. Aí Paulo vai dizer assim, olha, versículo 3. Eu quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então, Paulo estava dizendo assim, olha, como é que eu vou saber se o que a pessoa está dizendo glorifica a Jesus? Anátema quer dizer amaldiçoado ou desconsiderado. E aparentemente é o que estava acontecendo. As pessoas falavam, entravam em transe e começavam a falar tantas coisas que às vezes renegava a própria palavra de Deus, renegava Cristo. E Paulo vai falar, não, peraí, gente. Tem coisas que as pessoas estão entrando aí, falando em línguas, entrando em transe, coisas que não tem nada a ver com Cristo. Não está glorificando a Deus. Essas pessoas não estão falando pelo Espírito de Deus. Segunda coisa, os crentes de Corinto, eles pensavam assim, não, como é que eu vou mostrar que eu sou um crente? Vou falar em línguas. Então eles viviam falando em línguas. Entrava no culto, todo mundo já começava a falar em línguas. Cantava um louvor, estava falando em línguas. Porque essa era a forma que eles entendiam que tinha que mostrar que estava cheio do poder de Deus. Então eles trocaram, inverteram a ordem da coisa. Olha só. Tem que ser, primeiro, amor ao próximo. Compaixão, humildade, santificação, ser penitente diante de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Essas são as características do cristão. Agora, os irmãos, a maioria, alguns irmãos da igreja de Corinto, não tinham amor ao próximo, a gente pode entender isso. Eles não tinham amor ao próximo, não tinham compaixão pelo sofrimento dos mais necessitados, não se santificavam. É só a gente ver o que a gente já viu para trás, do que acontecia na igreja de Corinto. Não se santificavam, não tinha respeito com as coisas de Deus e não era obediente à palavra de Deus. Mas eles falavam em línguas. E para eles estava tudo certo. Não, nós somos crentes. A gente fala em línguas. Então Paulo fala, pode parar, está tudo errado. Está tudo errado. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui. Irmãos, falar em línguas, ver alguém falando em línguas,
ou vê alguém sendo usado por Deus por algum dom, não quer dizer que aquela pessoa é um crente fervoroso. Não quer dizer que aquela pessoa é um crente exemplar da palavra de Deus. Quando nós vemos alguém falando em línguas estranhas, quando o mundo vê alguém falando em línguas estranhas, ele deve procurar nessa pessoa essas qualidades aqui, ó. As qualidades que se encontram em Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amor ao próximo, compaixão, humildade, santificação, ser penitente diante de Deus, diante da sua palavra, e ser obediente. E os coríntios estavam invertendo as coisas. Tudo bem. É preciso, aí aqui a gente aprende umas duras verdades aqui, ó. É preciso entender algumas verdades. Primeiro, é possível haver manifestação do carisma, que o carisma é a graça do Espírito Santo, os dons, é chamado na Bíblia de carisma. É possível haver manifestações carismáticas do Espírito Santo no meio do povo ou na vida de alguém sem haver conversão. Então a pessoa pode não ser convertido. A pessoa pode ter um monte pode ser o mais mundano que for, mas pelo bem da igreja Deus pode usar aquela pessoa. O Espírito Santo usa aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Eles tinham todos os dons, mas era uma igreja muito problemática. Aí tem algumas referências aqui, vocês querem ler as referências? Abre aí para nós, 1 Coríntios 1, 7. Outro abre 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Prepara, Wesley. Ô, irmão Marcos, prepara o outro microfone aqui para nós, por favor, para nós poder ler usando o outro microfone. Na verdade, acho que já está até capilha, só pegar. Quem achou aí 1 Coríntios 1, 7? Som. Um 7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que legal. Nenhum dom vos falta. Agora lê. Quer dizer que a igreja tinha todos os dons, certo? Agora lê 1 Coríntios. Abaixa um pouquinho. Tá? 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo aos homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Amém. Como é que é? Paulo diz num versículo que eles têm todos os dons. A irmã leu que eles tinham todos os dons. Depois ela fala assim, vocês são meninos. Vocês são carnais. Tá meio alto esse negocinho. Vocês são carnais. Vocês... Acha aí, cara, por favor, Mateus 7, acho que é isso. Será que essa referência está certa? Mateus 7, 21. Ele vai chamar eles de carnais. Quer dizer, então, quer dizer que um carnal pode ter dom. Uma pessoa que, ele falou que está havendo entre vós dissensões, brigas, pessoas processando um ao outro, pessoas humilhando o outro, mas eles tinham todos os dons. Então quer dizer, aprendemos hoje que a pessoa ser usada por Deus não quer dizer que ela tem uma vida de santidade. Não quer dizer que ela é um servo de Deus aprovado por Deus. Porque o carisma, o dom espiritual, é dado pelo Espírito Santo para o benefício da igreja. Pode ler, vê se... Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu.
Até o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Você vê? Naquele dia vai chegar pessoas dizendo: Senhor, nós fizemos milagres. Pregamos o teu nome. E Jesus vai falar: não te conheço. Como é que pode isso, né? E não é usado por Deus? Usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Pelo bem da igreja, pelo bem de alguém que está sendo, aquela pessoa está sendo usada pelo bem de alguém ou pelo bem da igreja. Mas não tem nada de Deus. Como é que eu vou saber se essa pessoa é de Deus? Vai lá, tem amor ao próximo? Tem compaixão, humildade? Santificação na vida dele? É obediente? Se não for, então está correndo grande risco dessa pessoa estar sendo só apenas um vaso descartável. Tá certo? Vamos lá. Versículo 2 agora. Os coríntios queriam saber como eles podiam... Isso eu já falei. Exatamente. Então, a pergunta deles, Paulo está respondendo aqui, olha, vocês vão saber se o que as pessoas estão falando aí na igreja, quando eles estão falando em línguas, quando eles estão profetizando, é de Deus, se for coerente com a palavra, se for coerente com Cristo. Tá certo? Vamos lá, aí no versículos 4 ao 7, ele vai começar a falar sobre os dons. E a gente vai dom por dom agora, explicando o que é cada um. Então eu falei aqui, dom, a palavra dom quer dizer, no grego, charisma, ou para nós aqui, carisma. Tem até a igreja... Por que tem a igreja católica carismática? Porque a igreja católica carismática, eles também acreditam nos dons. A igreja católica carismática também acredita no batismo com o Espírito Santo. Acredita no dom da profecia. Eu mesmo conheci um padre, tive um amigo, que eles eram da igreja católica, era uma igreja católica normal, e aí eles passei uma igreja católica carismática, começaram a falar em línguas, começaram a falar em profecia, crer nos dons espirituais, no dom de visão, tal, nos dons, e depois eles se converteram mesmo ao protestantismo. Aí se converteram. E a igreja católica virou uma igreja evangélica. E, inclusive, infelizmente, esse amigo nosso, que era da igreja lá, infelizmente morreu muito cedo e nos deixando grande saudade. Mas a igreja ainda continua lá. E o pastor dele lá ainda também, que era o padre. Casou e agora está servindo a Deus feliz da vida. Então quer dizer, carisma quer dizer é o dom. Nós somos carismáticos, nós temos os dons do Espírito Santo. E esse carisma quer dizer graça. Então, é dado de graça uma habilidade espiritual para alguém, para que ele possa transmitir a palavra de Deus para o bem da igreja. Tá certo? Então, esse negócio de pagar o preço pelo dom, estou pagando o preço para poder... É meio contraditório. Você está pagando o preço por uma coisa que é de graça? Como é que funciona isso aí? Difícil, hein? Tudo bem. Vamos lá. Além disso, o Senhor concede o dom, concede por graça para alguns o dom, o carisma, específicos para o bem e manutenção da igreja. O indivíduo recebe esta graça não para ser maior, mas para servir a comunidade. Então, a pessoa que tem o dom,
ela não é melhor que ninguém. Ela simplesmente é um vaso de Deus para o benefício da igreja. Vamos lá, irmãos, vamos explicar isso aqui agora. Ó. Versículo 4 ele vai dizer assim: ó, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer que tem vários dons. Versículo 5, há diversidade de ministérios. Ministérios ou, em algumas traduções, serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então tá, então ele vai apresentar aqui, ó, dons, ministérios e operações. O que é isso? Qual a diferença de um dom para um ministério? E qual a diferença de um dom, de um ministério para operações? Ou, em algumas traduções, realizações. Nós vamos ver agora. Por isso que eu falei que tem muito assunto aqui, nós vamos devagar. Tá bom? Vamos lá. Então, já falei aqui que o dom é uma habilidade espiritual que Deus dá para algumas pessoas. Tem pessoas que profetizam, tem pessoas que têm a palavra da sabedoria, tem pessoas que têm a palavra tem a fé, e assim vai. O que é um ministério? Qual a diferença do ministério? O ministério quer dizer serviço, ministério, diaconia. Serviço, funções importantíssimas relacionadas a servir o próximo, tanto num culto quanto no dia a dia. Então, há diversidade de ministérios, serviços. Aqui na igreja nós temos os diáconos, os cooperadores que limpam a igreja. O irmão Marcos limpou a igreja essa semana. Ficou top. Parabéns, irmão Marcos. Marcos e o Wesley. Qual outro serviço do diácono, da diaconia da igreja? Tem gente que tem a paciência de receber pessoas na igreja. Pessoas bêbadas, às vezes. Que às vezes se fosse um camarada que nem eu, sanguíneo, o bêbado está lá fazendo bagunça e se fosse eu ali na porta, às vezes pegava e jogasse para fora. Não tem paciência, mas tem aquela pessoa que tem aquela paciência de servir. Pessoas que têm a paciência de servir o próximo no dia a dia, como, por exemplo, Dorcas. A Bíblia vai falar de Dorcas, que ela servia o próximo. Ela morreu, Deus foi lá e ressuscitou ela. Porque ela servia, ela tinha o dom de servir, de cuidar das pessoas necessitadas. Isso é um ministério. Existem vários tipos de ministério. Tem pessoas que gostam de limpar a igreja, tem pessoas que gostam, pastor, se precisar de pintar, nós vamos estar aí, se precisar de fazer qualquer coisa, se precisar, servir o próximo, é um ministério. Tá certo? Operações. Aí aqui nós vamos falar um pouco de maneira bem legal, e vai dar um pouco de... Quero que vocês prestem bem atenção. O que é operações? Nós não podemos confundir operações com dom. E operação é uma coisa muito específica que hoje virou uma coisa chamada atos de fé, ou atos proféticos. No verso 6 é apresentado Deus na forma de operações ou de realizações. A palavra grega é energematon, que quer dizer resultado produzido. É Deus trabalhando pela igreja, através da igreja, para produzir resultados diversos, que pode ser confortar, exortar, corrigir, animar, prover, curar, avisar, ensinar, repreender. Essas operações são realizadas por Deus em situações que muitas vezes os envolvidos nem percebem que estão sendo usados por Deus, mas os resultados são eficazes.
Já viu aquela coisa assim que às vezes a pessoa chega perto de você e fala assim, te fala uma palavra. Você estava precisando daquela palavra. Você fala, poxa vida, você foi usado por Deus, agora você nem sabe. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Rapaz, você foi usado por Deus agora. Isso é uma operação. Você foi usado por Deus agora, você nem sabe. Essas operações são únicas e exclusivas. E é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, uma operação na Bíblia. Jesus vai lá, o cego vem até Jesus, Jesus cospe no barro, faz o barro e passa no olho do cego, e manda o cego lavar e o cego volta a ver. Isso é um dom? É o dom de passar barro nos olhos dos outros? Não. É uma operação. Deus agiu daquela forma naquela ocasião. Não quer dizer que é para você sair pondo barro nos olhos de ninguém. Foi naquele momento específico. A Bíblia diz que os lenços e os lençóis dos apóstolos às vezes curavam. Foi naquela ocasião. Não podia ir. Ele não podia ir. Leva o lenço. Vai curar. Então é para sair dando lenço para todo mundo? Lençol, vassourinha ungida? E o pior das pessoas que usam as operações e faz das operações registradas na Bíblia como coisas frequentes, é que eles lucram. Essa é a pior parte. Se fosse só a parte de pegar as operações e usar como se fosse dom, ainda até seria um erro, mas a gente seria mais compreensível. O problema é que as pessoas agora lucram com isso. O lenço de Paulo curava. Vem aqui buscar o seu lenço. Traga R$500, leva o seu lenço que você vai ser curado. É verdade. A vassoura ungida. A rosa ungida. O copo com água, irmãos. Essa aqui é bem nosso mesmo. Bem assembleano. O copo com água, nós vamos orar no copo com água, você vai beber. Isso são... Não está falando que ninguém pode ser curado. Não, eu estou falando que existem operações. E operações não é regra. Não quer dizer que a água ungida que você bebeu, que foi orada, vai te curar. E também não quer dizer que nunca curou ninguém. Pode ser que alguma vez na vida de alguém aqui, você orou e tomou o copo de água e Deus te curou com aquele copo de água. Foi uma operação. Não quer dizer que todas as vezes que você orar no copo de água, você beber o copo de água, vai curar. Porque foi uma operação de Deus. Agora eu vou falar para vocês. Mas curou por causa de quê? Por causa da sua fé. Mas porque a gente trouxe uma coisa, irmão Marcos, sabe bem disso aí. A gente importou para o evangelho uma coisa que é da onde? Quem usa o copo com água? E os espíritas. Tem um copo com água lá. Tem que ter o copo, a vela branca e o copo com água. Para o negócio funcionar. Aí eles... Então a igreja... Mas por que... Aí eu pergunto, por que isso aconteceu na igreja? Por que isso aconteceu nas nossas igrejas? Porque o Brasil é uma mistura de muitas culturas. Aqui, o povo é africano, aí junta as religiões da África, aí junta as religiões da Europa, junta as religiões da Itália, e juntou tudo aqui, misturou evangelho com pessoas espíritas e pessoas... E a gente vai importando tudo, um monte de coisas, trazendo para dentro do evangelho. Achando que é bom. Mas, na verdade, temos que tomar muito cuidado com isso aí. Então, assim, um ato de fé, para Deus operar... Um ato de fé, ele tem que ser exclusivo. Tem que partir de você. Pode até ser coletivo. Pode até ser coletivo. Por exemplo, um ato de fé que aconteceu em Nínive, por exemplo, foi um ato de fé. Deus falou que ia destruir toda a cidade. O povo falou, ninguém vai comer. Vai todo mundo jejuar. Até as crianças e até os animais. Vai todo mundo jejuar. Foi um ato de fé. Por quê? Deus mandou ele jejuar? Não. Deus falou assim, se vocês jejuarem, se vocês se arrependerem, eu vou livrar vocês? Não.
Não tinha promessas não tinha uma promessa, ó, se arrepende, senão eu vou matar vocês. Não, a palavra era, vocês vão morrer. Então eles tiveram um ato de fé, diante de uma dificuldade, e Deus honrou. Então a igreja pode fazer um ato de fé. Deus pode ouvir ou não, depende da vontade dele. Nós tivemos aqui, algum tempo atrás, acho que nem todo mundo sabe, mas um irmão adotado meu de 12 anos, ficou em coma, com morte cerebral. Eu coloquei a igreja, fiz um ato de fé. Oramos aqui, fizemos um relógio de oração. 24 horas de oração, toda hora tinha alguém orando. Infelizmente, Deus fez a vontade dele, Deus não quis nos ouvir. Deus levou. Mas pode ser que Deus ouça. Em uma situação específica, a igreja se reunir, ou você sentir no seu coração, eu vou fazer isso igual a mulher do fluxo de sangue, foi um ato de fé, foi uma operação. Se eu tocar na veste dele, ele vai ser curado. Quantas pessoas não estavam ali enfermas que tocaram em Jesus? E só ela foi curada. Porque é uma coisa específica para ela. Então a gente pega pessoas e fala assim, ah, pastor, eu soprei na vida de alguém, igual tem, pessoas usam assim, soprei na vida de alguém e a enfermidade saiu. Tudo bem, pode ser uma operação. Não quer dizer que todas as vezes que você fizer vai acontecer. Tá certo? Então, operações. E nós não podemos fazer dessas operações regra. Não. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu orava muito no monte e uma vez um jovem veio, jovem Tiago, da Igreja Internacional da Fé. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. E nós orando no monte, ele veio e me abraçou. E quando ele me abraçou, Deus batizou ele com o Espírito Santo. E tinha uma coisa muito específica naquela época que acontecia, que muitas pessoas que nós orávamos e ministrávamos o batismo, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas eu perdi a conta de quantas pessoas, a gente, pela misericórdia do Senhor, eu orei, ministrei o batismo e a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Muitas pessoas também eu orei e não foram. Mas ele foi batizado, ele veio, me abraçou e foi batizado. E aconteceu que correu na igreja isso. E na oração no monte vinha um jovem me abraçar. O pessoal vinha e me abraçava, Eu falei, gente, Deus não vai batizar vocês desse jeito. Não vai, porque a unção não é minha. Eu nem esperava que ele seria batizado. Foi uma coisa espontânea. Então você vem me abraçar como se eu fosse o portador do batismo. Não vai acontecer. E não aconteceu. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Pastor, você é contra os atos de fé? Da forma que é usado hoje nas igrejas, sou. Eu sou. Coisas... Quando você sistematiza a coisa, usa a coisa como se fosse um amuleto, está errado. Principalmente quando você lucra, a intenção de trás é lucrar. A venda, a quebra da muralha, leva esse tijolinho lá para sua casa que Deus vai te ajudar a construir. Mas quanto que é o tijolinho? R$150, um tijolinho caro. Então, está fora. Tá certo? Vamos lá, para frente. Tudo bem. Falamos sobre o ministérios, que é serviço. Falamos sobre as operações que acontecem na igreja. Né? Por exemplo, às vezes, eu gosto muito das operações. A gente tem que saber que as operações é válida na igreja. Às vezes acontece uma coisa... E pode acontecer, nós somos pentecostais, cremos no poder do Espírito Santo. Uma cura, alguém orou, alguém, sei lá, né? Alguma coisa específica aconteceu, uma coisa extraordinária aconteceu.
É uma operação. Não quer dizer que aquela coisa que aconteceu vai acontecer todas as vezes que ia acontecer daquele jeito. Agora vamos ver o que é dom. Vamos ver os dons que existem. O primeiro dom, versículo 8, é a palavra da sabedoria. Sofia, quer dizer, profetizar, falar. Olha lá, o irmão Michel está dizendo aqui na live aqui, ó. A unção com óleo, ele está perguntando se a unção com óleo é um ato de fé. Eu não vejo como um ato de fé a unção com óleo. A unção com óleo é um mandamento. Eu vejo como um mandamento. Tem um mandamento bíblico. Se estiver alguém doente, procure os presbíteros da igreja. Se alguém acha aí para ver se a gente lê. Procure os presbíteros da igreja, e com a oração da fé e o óleo da unção, vos será curado. E se houver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Então, a unção com óleo é um ato, é um norte para a igreja. Como que você deve agir com um doente? Na igreja. Ora por ele e unge com óleo. Eu acho que não se encaixa muito, irmão Michel, se estiver ouvindo aí, eu acho que não se encaixa muito como um ato de fé. Um ato de fé é uma coisa mais, que não tem mandamento, mais espontânea. Tá certo? Por isso que é um ato de fé. Apesar de a unção com óleo também ser um ato de fé, que a gente tem fé na palavra que está escrita. Tá certo? Não sei se está respondido aí a pergunta, mas acredito que sim. Bom, qual que eu parei, gente? Me ajuda aí. Naya. O Michel falou que amém, está respondido. Palavra de sabedoria. Quer dizer, julgamento de Deus para as dificuldades que encontramos na vida do cristão. É a habilidade de aconselhar conforto de oprimidos, repreensão e exortação. Então, o dom da palavra de sabedoria é aquela pessoa que você conversa com ele, você sai de perto dele animado. Ou às vezes você sai de perto dele instruído. Ou às vezes você sai de perto dele repreendido, que ele te repreende, conforme o Espírito Santo lhe concede. Ele sabe usar as palavras, ele é inspirado por Deus para usar. O Michel colocou aqui, é Tiago 5,14. Há alguns de vós doentes, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem por eles, para a pessoa enferma, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus, do Senhor. Então, é um mandamento. Tudo bem, voltando agora para a palavra de sabedoria. Mais uma. Os irmãos estão perguntando aqui, ó. Irmão Cláudio está perguntando, fazer campanha é um ato de fé? O Cláudio Manuel está perguntando, fazer campanha é um ato de fé? Eu acredito que sim. Eu acredito que fazer campanha é um ato de fé. É um ato de buscar um objetivo. O problema é o seguinte, irmão Cláudio, o problema é que há uma tendência nas campanhas, que na verdade o tema da campanha está sendo secundário. Por exemplo, uma vez chegaram para mim e falaram assim, pastor, precisamos fazer uma campanha para trazer gente para a igreja, as pessoas gostam de campanha. Então eu quero dizer,
a minha intenção na igreja, ao fazer uma campanha, não é buscar o objetivo da campanha. Por exemplo, campanha de cura. Por que eu estou fazendo campanha de cura? Porque eu sei que as pessoas vêm atrás de cura. Então a minha intenção, a cura é só uma coisa secundária. O meu interesse realmente é trazer as pessoas para a igreja. Então, nesse ponto, quando a campanha é usada desta forma, com essa segunda intenção, eu acredito que ela não é válida. As pessoas que vêm podem até receber, podem até ser abençoadas, mas eu acredito que não é a forma mais ideal de que um sacerdote de uma igreja deve se conduzir, deve se portar. Eu fiz algumas campanhas umas vezes aqui quando eu senti necessidade. Eu tive alguns problemas algum tempo atrás eu tinha vários casais aqui na igreja com problema. Alguns deles chegaram até a divorciar. Mas problemas difíceis de se resolver. Então eu fiz uma campanha. Coloquei a igreja em oração. E campanha, quando se fala de campanha, é uma coisa, é um período de oração, um período de buscar aquele objetivo. Colocamos a igreja em oração, subimos ao monte, buscando, oramos aqui na igreja, e a palavra todos os dias da campanha foi voltada para a família. Então, buscando a instrução da família. Teve um objetivo. Certo? Então, eu acho que campanha é um ato de fé, mas eu acho que está sendo usado de maneira muito errada pelas igrejas. O objetivo das campanhas hoje é atrair pessoas. Aí a igreja só enche no dia da campanha. Geralmente é no dia da quinta-feira, da segunda-feira, da quarta-feira. Vem gente que não é membro da sua igreja. Eles vêm atrás da bênção, e você não pode fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Ensinar as pessoas. Que eles vêm, e muitas vezes, a pessoa está passando por problema, por falta de conhecimento. O que a Bíblia diz? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, às vezes, tem família sendo destruída por falta de conhecimento da palavra. Maridos agindo fora da palavra. Esposas agindo fora da palavra. Então, às vezes, o que ela precisa não é que Deus desce do céu e faz um milagre na vida dela. Não, ela precisa aprender da palavra e mudar de atitude. E aí, a pessoa aprende. Então, às vezes, o problema que a pessoa está buscando não é uma campanha. A solução do problema dela não está numa campanha, está num culto de ensino. Mas é um ato de fé, sim. Responderam lá, vamos lá. Palavra de sabedoria. Então, você conversa com uma pessoa, às vezes, que a pessoa não sabe ler, que a pessoa não sabe o que é teologia, não sabe o que é... Mal escreve o nome, mas Deus deu para ele a palavra de sabedoria. A pessoa senta com você e te conversa, te anima, te aconselha. Pega o microfone aqui, traz aquela palavra simples, mas que entra no profundo da nossa alma. Puxa vida, como é que pode? É o dom da palavra de sabedoria. Ele sabe falar na hora certa, sabe dizer a palavra certa, a coisa certa pra gente. E a coisa certa nem sempre é a coisa mais gostosa de ouvir. A coisa certa, às vezes, é a coisa que vai doer. A palavra de Deus diz que a repreensão na hora não traz alegria, mas depois produz um fruto de gozo. Então isso aí é... Eu acho que sim, irmão Michel, eu acho que sim. Vamos lá. Eu acho que é mais também um ato de liberdade. Lá no monte você tem mais liberdade para orar. Palavra da ciência e do conhecimento. 2, versículo 8. Palavra da ciência e do conhecimento. Essa palavra quer dizer gnosis. Ciência, gnosis. Quer dizer a habilidade dada pelo Espírito Santo para investigar, pesquisar e ensinar.
e transmitir o conhecimento para a igreja. Então, a palavra de conhecimento é aquela palavra, você conversa com uma pessoa, ela sabe dos assuntos. Sabe de assuntos da Bíblia, sabe dos assuntos... Ela sabe, é uma pessoa instruída. Ela recebe de Deus a habilidade. Irmãos, isso é um dom do Espírito Santo para o bem da igreja. Isso mostra a preocupação do Espírito Santo com a instrução da igreja. Ele fez um dom, uma habilidade especial e distribuiu para a igreja para que os irmãos busquem conhecimento. Então tem aquela pessoa que tem aquela habilidade que não é dela, não é natural. A habilidade de ela ler uma Bíblia, ela aprende. E ela sabe explicar. Eu conheci um amigo, tive até aula com ele, não vou falar o nome porque ele pode ver. Mas... como é que eu falo agora? Ele vai saber que é ele. Um músico perfeito. Toca vários instrumentos, é uma maravilha. É compositor. Maravilhoso, os hinos dele, as letras são perfeitas. Mas veio dar aula para mim de música uma vez, falei, rapaz, você está confundindo, você está mais perdido que eu, como é que ele não sabe ensinar? Não sabe ensinar. Então, é isso, você pega um professor de escola dominical, que ele pega a revista, você lê, você não entende isso aqui, mas ele lê aquilo, entende e te explica de uma maneira que abre sua mente. Fica fácil de entender. Isso é um dom. Palavra de conhecimento. Tá certo? Vamos lá. Falta 20 minutos. Versículo 9. Ele vai apresentar a fé. Pode-se dizer que a fé tem 3 máximas. Entendemos que este dom está relacionado à terceira máxima da fé. Então, existe 3 estágios da fé. O primeiro estágio da fé é aquela fé natural. Por exemplo, eu acredito naquele repórter. Aquele repórter falou, eu acredito no que ele está falando. Acredito que amanhã vai amanhecer o dia. É uma fé natural. Acredito que amanhã eu vou acordar. É uma fé natural. Eu acredito. O meu Marcos falou para mim, irmão Jefferson, eu vou lá em casa e vou voltar com 1 quilo de bife para você. Eu acredito nele. Isso é o primeiro estágio da fé. O segundo estágio da fé é a fé salvadora. Essa já é uma fé que Deus provoca nos santos. É aquela fé que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, o único suficiente Salvador. Esse estágio da fé, todos nós temos. E existe o terceiro estágio da fé, que é o estágio da fé que provoca milagres, que provoca coisas sobrenaturais. Aquele estágio que, aquela fé que chama à existência coisas que não existem, que a Bíblia vai dizer. Por exemplo, a fé de Pedro. Aquilo não é uma fé natural. Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. A fé de Moisés. Deus falou com ele, ele tocou no mar. Esse é espetacular. A fé de Pedro e João na porta do templo. Ele virou para o aleijado e disse assim, olha para nós, levanta e anda. Isso é uma fé. Se eu falar para você assim, você acredita que Deus pode fazer o coxo andar? Eu acredito, irmão. Eu tenho fé na palavra. A palavra de Deus fala que ele pode. Então manda ele levantar. Aí, o coração, a perna treme. Ai, meu Deus do céu. Porque isso... Aí, por muitas vezes, eu me questionei sobre isso. Falei, Senhor, como é que pode ser esse negócio? Porque eu via muito isso na igreja. Os doentes, levanta a mão, vem para cá. Quem está doente esta noite, venha para cá, que eu vou orar por você. Aí, orava, aí depois saía com o microfone. O que você estava sentindo? Estava sentindo a dor. E agora? Estou doendo ainda. Eu vi isso acontecer. Eu suava na igreja. Suava, meu Deus. Ai, sabe aquela coisa chamada vergonha alheia?
falei, meu Deus, não vai. Será que... eu creio que pode acontecer, mas será que vai acontecer? Ficava aquela dúvida no meu coração. Aí eu me perguntava, Senhor, como é que eu posso acreditar que o Senhor disse que que a pessoa pode ser curada e eu tenho medo de não acontecer? Depois eu entendi que esse é o terceiro estágio da fé. O estágio que, apesar de tudo, ele crê na palavra acima de qualquer coisa. Você chega a conversar com uma pessoa, o mundo está caindo, o mundo está acabando, está tudo. E a pessoa que tem o dom da fé fala, calma, irmão, calma. Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo. E te acalma. Você fala, rapaz, você está. Como é que você pode no meio dessa. É Jesus dormindo no barco no meio de uma tempestade. Esse negócio para mim não desce aqui no meu pescoço, não desce na minha garganta. Porque eu fui no mar. Eu fui no mar. Fui pescar 2 vezes no mar, em alto mar. Quase morri. De tanto passar mal. E o mar estava calmo. Mas o barco balança de um jeito que quase me matou as 2 vezes. Aí agora vem Jesus e dorme numa tempestade. Não estava dormindo. Ele estava só esperando, dona de Miguel, esperando ver como é que os discípulos iam se comportar ali. E como é que Jesus dormia? É a fé. A fé, o terceiro estágio da fé. Mar, te aquieta. Vento, cala-te. Terceiro estágio da fé. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Dom de cura. Ai, meu Deus, é isso aqui. Só vai dar tempo de falar sobre isso. E nós vamos encerrar. Dom de cura. Isso aqui é pesado, hein? Apesar de crermos que Deus ouve nossas orações e pode curar, atendendo nossas petições, mas às vezes Ele simplesmente diz não, ou se cala. Entendemos que este dom foi dado aos apóstolos e à igreja da primeira hora para a confirmação com um poder extraordinário do Evangelho. E que o momento em que este dom seria usado era escolhido pelo próprio Espírito Santo. E não por quem o possuía. Vemos todas as vezes que a cura foi ministrada na vida de alguém, ela aconteceu. Isso mostra a plena vontade de Deus para curar naquele momento. Então veja bem, o dom de cura era um dom especial dado aos apóstolos e algumas pessoas da igreja, porque Deus precisava confirmar que o Evangelho era real. Que o Evangelho era uma coisa divina. Era poderoso. Então ele deu e estava em evidência em maior parte naquela época. O que acontecia? Deus movia a pessoa que tinha o dom de cura, a pessoa sentia um impulso pelo Espírito Santo e orava e ministrava a cura e a pessoa era curada. Não tem nenhum relato na Bíblia de que alguém orou por um enfermo e ele não foi curado. Em contrapartida também, nós temos diversos relatos de enfermidades dessas pessoas e de pessoas que estavam do lado delas e eles não foram curados. Por exemplo, Timóteo, por exemplo, teve enfermidade. Estava enfermo lá. E Paulo não orou por ele, falando, seja curado. Por quê? Porque ele não sentiu de Deus de curar. Ele não foi impulsionado pelo dom de cura. Ele falou, toma vinho, um pouquinho de vinho com água. Então, há enfermidades, há momentos, o dom de cura é uma coisa muito especial que não pode acontecer igual aconteceu. Vou falar, eu vou orar por cura. Aí orou pelo meu primo. Vem aqui, você está sentindo que eu estou sentindo dor de cabeça, vamos orar. Deus, o Senhor me deu o dom da cura, Senhor, cura esse menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois você orou, e aí? Tá doendo ainda. Aí foi a igreja para orar. E eu já estava suando de vergonha ali, né? Põe a igreja. E ministrando a cura, eu não aceito, eu repreendo. E a cura não curou. Então assim,
Hoje eu acredito que Deus possa usar. O dom da cura pode estar ainda por aí. Tem pessoas que têm o dom da cura. Eu acredito. Mas é muito raro. É muito raro. Porque quem tem o dom da cura, quando ele sente de Deus, quando ele sente de Deus de ministrar a cura na vida daquela pessoa, a pessoa tem que ser curada. E não tem essa de falar assim, não foi curada porque não creu. Não foi curada porque a sua fé não alcançou. Não, é você que tem o dom da cura. Sou eu que tenho o dom da cura. Eu tenho o dom da cura. Quando eu orar, observa que Pedro e Tiago, Pedro e João, na porta do templo, ele não perguntou pro menino, você tem fé que você vai ser curado? Que Deus vai levantar você? Não, ele simplesmente ordenou. E o menino levantou. Então assim, o dom da cura é um dom extremamente especial. Nós temos aí 1 Timóteo 5. Leia para nós aí, por favor. 1 Timóteo 5, 23. O outro acha aí Filipenses 2, 25, 27. Alguém achou? 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago. E das tuas... Não bebas mais águas só, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ué, mas Paulo não orou apóstolo? Por que ele não orou? Para curar Timóteo. Porque o momento que esse dom entrava em ação, não era a pessoa que escolhia, era Deus que escolhia. E não falhava. A pessoa orava, curava. E Deus não mandou orar por Timóteo. Falou, então, Timóteo, o que eu posso falar para você, bebe vinho, para ajudar o seu estômago. Segunda coisa, o próprio Paulo estava doente, ficou enfermo. Alguém achou aí Filipenses? Filipenses 2, 25, do 25 ao 27, por favor. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro dos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado, e que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você viu? Deus, o rapaz estava doente, falou, eu vou mandar ele embora, porque ele estava doente aqui. E ele estava com saudade de ver vocês. Então eu estou mandando ele para vocês. Deus deu o livramento. Não foi eu que orei e Deus curou ele. Então o dom de cura não é dessa forma que a gente vê. Eu acredito que se alguém tem o dom da cura, igual, não pode ser feito dessa forma que eu vejo nas igrejas. Venha, quem está com dor, vem para frente. Vou orar por você. Aí ora. Não, é uma coisa específica, muito específica. Nesse ponto eu até concordo com os irmãos da congregação cristã. Se tiver algum doente lá, chama eles para orar, para ver. Eles não vão. Eles oram. Irmão, a gente vai orar e vamos ver o que Deus fala. Se é para a gente ir aí ministrar a cura ou não. Eles não vão. Então, a enfermidade, todos os comentários que eu li, comentários pentecostais, deixa eu achar aqui os comentários que eu li acerca disso. Comentários Beacon, comentário de John MacArthur e comentário de Matthew Henry. Todos eles dizem que esse dom acabou. Que esse dom não está mais em evidência na igreja. Dom da cura. Pastor, está falando então que Deus não cura? Não, calma.
Estou falando que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Deus pode curar quando alguém ora. Você ora por alguém, Deus pode ouvir sua oração e curar aquela pessoa. Isso não é um dom, é Deus ouvindo sua oração. O dom da cura é quando Deus você ministra, você sente no coração e ministra a cura. Você vai ser curado. E a pessoa é curada naquela hora. E dessa forma, os comentaristas dizem que cessou. Eu não acredito que cessou. Eu acredito que possa ter alguém que tem esse dom. Mas é um dom muito específico e é para ser usado em ocasiões muito especiais que Deus vai se manifestar. Não está a mente da pessoa. A pessoa fala, eu vou orar, vou chamar o irmão para orar por mim, aquele irmão que tem o dom que eu vou ser curado. Não. Não é dessa forma. Quer falar uma coisa, mamãe? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar assim? Tá querendo falar. Tá certo, irmãos? Então, no caso, quem tem o dom de cura, ele só, tipo assim, no caso, só vai utilizar o dom dele no momento que Deus impulsioná-lo. Né? Deus impulsionou ele e fala, então eu vou ali Exatamente. e uso o meu dom de cura. Isso. Exatamente. É dessa forma que eu creio. Ô, pastor, Pega o microfone, por favor, para poder... Por favor, senão não sai na live, por favor, mano. Vai, pode falar. Teve um caso que aconteceu comigo, que eu cheguei na casa da minha prima, mas eu não era descendo nas águas, não, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Ela olhou, ia acontecer algo lá, e ela olhou assim para mim, você vai orar por uma pessoa, você não veio aqui por acaso. Aí eu falei assim, eu não vou, porque quem sou eu? Eu não tô preparada para isso. Ela falou, certo. Você vai sim. Aí chegamos lá, a pessoa estava na cadeira de roda, morando com a filha dela. Aí quando eu cheguei na casa dela, Deus falou assim para mim, tira a sandália dos seus pés para você ligar no céu comigo. E eu tirei as sandálias, e ali eu orei e declarei a cura, e ela se levantou e anda até hoje. Foi o quê? Possessão? Como que é? Deus escutou minha oração? Então, eu acredito que foi Deus ouvindo sua oração. Deus respondeu sua oração. E respondeu a fé da pessoa que pediu para você orar. Entendi. Entendeu? Geralmente, como que a gente vê? Eu não estou falando que a irmã não tem o dom da cura, não, viu? Eu só estou falando aqui que nós temos que observar como que a Bíblia diz que a coisa funciona. E aí a gente vê em qual caso a gente se encaixa. Tá? Por exemplo, na Bíblia, quem tinha o dom da cura era a pessoa que se manifestava. Tipo assim, a pessoa ia e orava, e às vezes nem orava, ela mandava ser curado. E a pessoa era curada. A gente nem ora, então. É só colocar a mão que a pessoa levanta. Tem que ter o dom da cura, isso que eu tô entendendo. Não necessariamente. Às vezes a pessoa precisa orar. Jesus ressuscitou a Lázaro, ele orou. Mas eu estou falando que todas as vezes que você vai orar, a pessoa que tem o dom da cura, quando ele é impulsionado por Deus, Deus vai usar ele com o dom da cura na vida de alguém, funciona. Eu já orei por gente que foi curado. Pastor, Deus me ajudou. Isso não quer dizer que eu tenho o dom da cura. E já orei por gente também que morreu. Entendeu? Aconteceu um caso, não sei se eu falo, as pessoas ficam bravas comigo. Aconteceu um caso, tinha uma irmã que estava enferma. Só que as pessoas não vão ouvir isso. A irmã estava enferma. Aí foram lá umas irmãs, oraram por ela. E aconteceu alguma coisa lá. E elas sentiram que a mulher tinha sido curada. Sentiram que ela foi curada. E voltaram falando, não, Deus derramou um poder lá. E Deus curou aquela irmã, tal. Que benção. Lá minha irmã estava com câncer. Passou poucos dias, a mulher morreu. Aí depois falou assim, aí foi questionar, você não falou que a pessoa estava curada? Ele falou assim, não, é porque ela não confessou um pecado que tinha que confessar. Isso não existe. Isso não existe. Certo? Deus cura, Deus não cura.
Tem um caso que está no repórter do Cabrini lá, do Roberto Cabrini. Ele acompanhou uma igreja que o irmão tinha o dom da cura e foi um menino lá. Ele orou para o menino na frente das câmeras, falou que o menino estava curado e passou pouco tempo o menino morreu. Então, quem tem o dom da cura realmente não acontece isso. Deus cura e ponto. Só para deixar mais explicadinho, no caso da irmã Linda, que eu entendi, no caso dela, ela estava na hora certa, no momento certo, ali onde que Deus já tinha preparado, ali o lugar certo, ela estava na hora certa. Então, no caso, ela foi usada, foi um instrumento de Deus na hora certa, no momento certo, né? Lembra que eu falei que da operações? Operações, às vezes Deus está usando você, você nem percebe que Deus está te usando. Depois que passa, você fala, puxa vida, Deus me usou ali. Ou a pessoa fala, nossa, vê aqui, Deus está te usando. Isso é uma operação. Tá certo? Não vai dar tempo mais, já são 9 horas. Deixa eu ver se eu só encerrei aqui. Dom de cura. É isso aí. Então, irmãos, por que tinha na igreja esse dom? Porque era um dom. Por que a gente vê tanto milagre na Bíblia? Porque era um momento que Deus precisava dar poder para a igreja. Mostrar para o mundo que a igreja realmente não era um movimento político, era um movimento espiritual. Que Deus estava ali com a igreja, que Deus ia abençoar a igreja, que Deus ia usar a igreja. A igreja era um movimento espiritual e que o evangelho tinha poder. Então, Deus começou a marcar. É chamado em teologia esses dons de dom sinalizador. Os cessacionistas, as pessoas que acreditam que os dons cessaram, eles chamam esses dons que eu estou falando de dom sinalizador, que sinalizava que a igreja era a igreja de Deus. Eu não acredito que cessaram, não sou cessacionista, tá? Não sou cessacionista, sou continuista. Eu acredito que os dons, todos eles continuam em evidência, apesar de ser raro alguns deles, como esse aqui e o dom. Você deixa eu falar só do dom de maravilhas, para poder terça-feira que vem eu vou entrar direto de profecia. Porque profecia é bem longo, então eu vou encerrar aqui o de maravilhas. Ó. No versículo 10 está dizendo assim, ó, operações de maravilhas. O que é isso? Operações de maravilhas. Se o dom de curar já é raríssimo, esse aqui, irmão, é demais. Ó, este dom é um dom especial, pois não está relacionado apenas a curar pessoas. Ele atua também mudando a natureza. Foi usado por Deus para dar credibilidade ao ministério de Jesus e dos apóstolos. Atos 2, 22. Quem achar aí para ler para mim, por favor. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus mudou a natureza da coisa. Pegou uma coisa que não tem nada a ver com outra e transformou em outra. Quer dizer, o dom de maravilhas é isso. Além de curar, ele muda a natureza. Tá certo? Por exemplo, o próprio Jesus dizendo para o vento, acalma-te vento, mar, se acalma. É um dom de maravilha, é um dom de fé extraordinária. E muda o curso da natureza. Jesus também multiplicou o pão. Isso aqui, eu fico pensando, às vezes eu me acordo, eu fico pensando assim, como é que foi isso? Como é que você pega um pão e vai repartindo o pão? E o pão não acaba na sua mão. E você dá um pedaço para o Wesley, dá um pedaço para ele, dá um pedaço... E o pão não acaba. Como é que é? Sabe que crescia um outro pedaço no lugar que ele tirou? Não, pensa comigo, não é verdade? Jesus abençoou o pão, distribuiu um pedaço para os discípulos e falou, distribui para o povo. E o pedaço que estava na mão deles não acabava. E as pessoas comeram e depois sobrou ainda 12 cestos. Como que é isso? De 5 pão? 12 cestos sobrou de pedaço.
Eu fico pensando, como é que foi? Como é que era a cara dos discípulos? Você pega um pedaço de pão, tira um pedaço, entrega, a hora que você olha, o pedaço está aqui de novo. Mas o camarada está com o pedaço de pão lá na mão. Aí você tira outro pedaço, dá para o outro, a hora que você olha para a mão, o pão está inteiro aí na sua mão. Que doideira isso! Isso é um dom de maravilhas. Um dom de maravilhas. Isso está em Mateus 15, 35. Jesus andou sobre as águas. Como, irmão? Andar sobre as águas? Pedro. Esse aqui também é especial. Mas também foi Jesus, né? Isso aí foi Jesus. Tá. E Pedro? Que vira para Ananias e para Safira e fala assim, porque você mentiu, que você tentou enganar aqui o servo de Deus, você vai morrer. E o camarada morreu. Morreu. Aí veio a mulher dele e falou, minha querida, conta a verdade. Por quanto que vocês venderam lá o terreno? Aí ele já tinha combinado com o marido, né? Ia dar só metade. Vendemos por 500, mas sabia que foi por 1.000. Então você também mentiu para mim. Tá vendo esses camaradas que estão na porta aí? Eles enterraram o seu marido. E vai enterrar você também. E a mulher morreu. Dom de maravilhas. Então, o dom de maravilhas é isso. A pessoa provoca. Eu vi uma coisa que eu falei. Eu estava em Paulínia. Era adolescente. Tinha mais de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas viram isso acontecer. Na convenção do Madureira. E começou a vir uma nuvem. E começou a chover. Algum vai dizer assim, foi uma nuvem passageira. Outros vai dizer assim, foi um vento que tirou a nuvem. Eu prefiro acreditar no que eu vi. O homem de Deus orando. O pastor Manuel Ferreira, Samuel filho. O pai dele, o Manuel Ferreira, pegou o microfone do Samuel Ferreira, que estava dirigindo o culto, que era aberto, 400 mil pessoas, era um estádio, estava aberto. O Samuel Ferreira estava dirigindo o culto. Aí o Manuel Ferreira pegou e orou: Senhor, leva essa nuvem embora. O seu povo está aqui te cultuando, está cultuando. E a chuva parou. Na hora. Eu achei aquilo extraordinário. Então, o dom de maravilhas é coisas semelhantes a isso aí. Tá certo? Tenha coragem de orar para a chuva parar assim, na frente de 400 mil pessoas. Já pensou se a chuva não para? Aí, pastor, o senhor está com nada, hein? Está em pecado. Não é que está em pecado, é que não tem o dom. Não foi. Entendeu? Terceira fase da fé. Quando ele começou a orar, eu falei, meu Deus, tadinho, vai passar vergonha. Eu pensei, irmão, eu falei, não vou mentir, mas Deus ouviu a oração do homem. Vamos lá. Então, dom de maravilhas é isso. Alguns dizem que este dom estava em evidência só para a igreja primitiva também. Para dar credibilidade ao evangelho também. Eu acredito que, se necessário, e não por ego e nem por vaidade humana, mas para o bem da obra da igreja, Deus ainda pode usar seus servos dessa forma. Então, eu acredito que, se for para o bem da igreja, igual dessa vez, se for para o bem de alguém, Deus pode usar os seus servos dessa forma, fazendo